Amados, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro... Irmãos, eu falei errado, é dia 8/10. Falei que é no próximo sábado, não é no próximo, é dia 8, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Glória ao bom Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Glória a Deus. Eu vou ler alguns versículos aqui. Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre. Verso 17: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagais ou extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. E o 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Papai querido, Deus Santo, Deus de mistério, em nome do Senhor Jesus, ó Senhor, que esta palavra seja ministrada pelo Teu Santo Espírito, que seja eu apenas um instrumento Teu aqui nesta manhã. Ó Espírito Santo de Deus, que essa palavra seja lançada em boas terras, Pai, e que venha dar fruto 30, 60, 100 vezes tanto nos corações do Teu povo, em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos. Povo de Deus, se eu fosse dar um título para essa pregação de hoje, eu ia dar o título de Fontes Secretas de Autoridade. Na verdade, não tem nada de secreto, mas como nós temos esquecido muito de trazer isso, de falar, de pregar insistentemente sobre isso, então eu estou chamando de secreto, mas na verdade está revelado na palavra, e Deus trouxe você aqui nesta manhã, você que está nos ouvindo também, nos vendo, para te despertar por aquilo que Deus quer fazer, por aquilo que Deus faz, porque Deus é muito maravilhoso. E a gente teve a oportunidade de ler aqui, né? 1 Tessalonicenses, no versículo 23, eu vou repetir, diz o seguinte: agora que Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, a primeira fonte de autoridade que eu queria falar com os irmãos é santidade. Queridos, a Bíblia diz que sem santidade nós não veremos a Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 diz: agora, porém, sede santos em tudo o que fizerem, começando aquele que os chamou. Pois nas Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. É desejo de Deus, é vontade de Deus, é o mandamento do Senhor, a nossa santificação. E nós temos, muitas vezes, queridos, caminhado de forma que desagrada ao coração do nosso Pai.
Nós temos caminhado muitas vezes de forma que desagrada a Jesus. Nós temos entristecido muitas vezes o Espírito Santo de Deus que mora, que habita dentro de nós. Eu acho interessante aqui que ele diz aqui, né? Para a gente nos tornar santos, e ele começa espírito, depois a alma, depois o corpo. Nós sabemos que nós somos corpo, né? Corpo, alma fala do sentimento, fala do pensamento, do intelecto, do psique, e fala do espírito. O espírito está dentro de nós, e a Bíblia nos fala que aquele que está sem Cristo, o seu espírito está adormecido. Mas quando nós entregamos a vida para Cristo, né, ele é vivificado. Então, e aqui está ensinando, queridos, que a santificação, né, ela vem de dentro para fora. Espírito, nosso interior, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo. Depois, na alma, deve ser assim, ou seja, nosso pensamento, Deus começa a trabalhar em nossos pensamentos, né? E depois em nosso corpo. A coisa mais interessante que o tabernáculo lá da época de Moisés, e na construção, quando Deus orientou a construção do tabernáculo, ele começou pelo Santo dos Santos, o louvor que foi cantado aqui, né? No Santo dos Santos, ou seja, do interior para depois o local santo e para depois a área externa, né? Então, esse foi a forma que Deus mandou construir. A nossa vida com Deus precisa ser construída de dentro para fora. Povo de Deus, Deus quer trabalhar na tua vida. Deus quer trabalhar na minha vida. Só precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossa vida. Nós sabemos e cansamos de ouvir, né, que ser santo é ser separado para Deus. E, na verdade, esse versículo aqui, ele está nos mostrando, né, nos ensinando, esse 1 Tessalonicenses 5:23, o que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós, o que é ser santo? É ser irrepreensível no espírito, na alma e no corpo. Irmãos, quando nós entramos na presença do Senhor, pelo sangue de Cristo nós temos acesso, mas nós precisamos, querida, entrar na presença do Senhor em santidade. Quando nós entramos na presença do Senhor em santidade, o que acontece? Nós começamos a nos aproximar cada vez mais do Senhor. E sem santidade, nós estamos nos afastando do Senhor, extinguindo o Espírito Santo de Deus, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Aqui nós lemos um versículo aqui também, que a Bíblia diz que para nós não desprezarmos as profecias, onde não há profecia, diz a palavra, o povo se corrompe. Nós precisamos, queridos, caminhar em santidade. Só que no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus mandava o povo se santificar. Eles se santificavam tomando banho, eles se lavando, os sacerdotes se lavavam. Ele mandava o povo se santificar em jejum, o povo se santificava, tirava o sábado, era um dia santo, ou seja, tirava um dia exclusivo para o Senhor. Mandava o povo se santificar também, não tendo relações sexuais ali, marido e esposa naquele dia. Quando ele pedia alguma coisa nesse sentido, nós vamos falar sobre isso. Mas no Novo Testamento, querido, a santidade é diferente. No sentido, olha só o que diz a Bíblia. Nós somos santificados por Deus, 1 Tessalonicenses, que nós lemos aqui, 5:23, pelo Espírito Santo, 2 Tessalonicenses 2:13, pelo sangue de Cristo, Hebreus 13:2, pela palavra, João 17:17, e por Jesus, Hebreus 12:11. Ou seja, a santificação é um processo que o Espírito Santo vai fazendo em nossas vidas, e é feito por Ele. Eu e você temos o dever e a obrigação, vamos dizer assim, de
nos afastarmos da aparência do mal, de fugir da aparência do mal. Mas aqui é muito interessante que na verdade, queridos, quem vai fazer isso, quem vai nos santificar é o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós estamos tentando nos tornar santos com as forças dos nossos próprios braços. Querido, com a força do teu braço, com o teu querer somente, é necessário se esforçar, é necessário fazer essas coisas, né? Mas não é suficiente. Quem nos santifica é o Senhor. Quem nos santifica é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a palavra dele. E nós temos e precisamos caminhar em santidade. Olha, irmãos, não tem coisa mais maravilhosa, queridos. É quando nós estamos nessa condição de santidade, buscando a santidade, o Espírito de Deus está trabalhando em nós, está tirando tudo aquilo que não presta das nossas vidas, e nós vamos caminhando em santidade, juntamente com Deus. E Deus vai nos falando, Deus vai nos revelando. O Espírito Santo de Deus se sente à vontade dentro de mim, de você, quando nós estamos nessa condição de santidade. É legal, é gostoso ir na célula, depois da célula a gente fazer um lanche junto, que legal, que bom. Mas nós precisamos nos santificar, queridos. Não basta estar reunido com os irmãos, é necessário, é bom estar reunido com os irmãos. Deus está neste negócio, mas nós precisamos ter uma vida de testemunho, uma vida santa. Deus não se agrada quando nós estamos dentro da igreja. Chegou um zap aqui agora, do céu. Deus não se agrada quando nós viemos, nos assentamos aqui. Estamos pecando continuamente. Não confessamos pecado, não nos arrependemos dos nossos pecados. Viemos aqui na frente ministrar. Ai daquele que está brincando com a obra de Deus. Ai daquele que está brincando com as coisas de Deus. Para subir aqui em cima, para ministrar, seja para pregar, seja para louvar, seja para adorar, precisa estar em santidade. Aqui nós vimos que a Bíblia diz para sermos irrepreensíveis no espírito, alma e corpo. Já nós vamos falar um pouco sobre do espírito. Falamos que é confessando a Cristo. Mas sobre a alma é o nosso sentimento, a alma é o nosso psique. E segundo a Coríntios 11:3, lá no meio do versículo, diz que nos mostra que a nossa mente pode ser seduzida por Satanás. Então o diabo ataca. Quando nós lutamos, queridos, no corpo, nas obras da carne, para vencer o pecado, né, é um território onde o diabo comanda. Na carne, quem manda é o diabo, ele comanda. Agora, então se eu lutar para vencer pela carne, nós estamos lutando no território do inimigo, irmãos. E aqui, a alma, o nosso sentimento, dúvidas, medos, ansiedade, angústias, depressões. O diabo, ele tenta nos causar essas coisas, tenta nos seduzir na mente. O diabo tem essa autoridade de falar em nossa mente, de nos seduzir, como seduziu a Eva, como vem seduzindo a muitos, e tenta nos seduzir. E como que nós podemos vencer essa sedução? Segundo a Coríntios capítulo 10, versículo 3, diz assim: portanto, embora vivendo como seres humanos, ou seja, vivendo aqui na terra, né, como seres humanos, nós não lutamos contra a carne, mas lutamos segundo os padrões deste mundo.
O diabo tentando. Tem problema não, né, irmãos? Vou ler de novo. Portanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Ou seja, não é para lutar com as armas deste mundo. É o que a Bíblia diz. Versículo 4. Pois as armas da nossa guerra espiritual, elas não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas de Satanás que tenta colocar em nossas mentes. Há muitas fortalezas que estão sendo construídas ao longo, dentro da igreja. No passado, eram as vestes. Né? Eram as vestes. Construíram uma fortaleza sobre veste. As pessoas estavam dando mais importância à veste do que à palavra de Deus. Glória a Deus. Pega aqui, Cláudio, por favor, desliga, porque... Perdão, viu, meus queridos? Então, meus amados, o inimigo de nossas almas tem ganhado terreno. No princípio era dessa forma, agora mudou. Agora o inimigo entrou dentro das igrejas, de que forma? Com doutrinas que não levam as pessoas à santidade, com doutrinas que não levam as pessoas a uma mudança de vida, que só traz para encher o ego das pessoas. A doutrina de Deus, ela nos motiva, mas também a doutrina da palavra precisa nos levar a uma mudança de vida, uma transformação. E Deus trouxe você aqui nesta manhã para te lembrar que Ele quer uma mudança no seu comportamento. Não para te acusar, mas para te lembrar que Ele é santo e para nos aproximarmos dEle, nós precisamos estar em santidade. Então, o que Paulo estava falando aqui em 2 Coríntios é o mesmo que está acontecendo hoje. São filosofias dentro das igrejas e ensinos que nos intertem, nos alegram. Não digo que não sejam necessários, mas a palavra de Deus precisa construir em nós, levarmos essa santificação, levarmos cada dia a sermos mais parecidos com Jesus, mais parecidos com o nosso Senhor. Por isso que ele diz que é o caminho, ele não é a chegada, ele não é só a chegada, ele não é só a saída, ele é o caminho, porque na caminhada nós vamos sendo transformados de glória em glória em a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não use as armas desta terra para você vencer os ataques do inimigo na sua mente. Não use as armas terrenas para você vencer a sua carne. Use as armas poderosas em Deus. Use as armas espirituais. Aquilo que Deus colocou em nossas mãos. A palavra. A autoridade. Deus derramou autoridade sobre as nossas vidas. Irmão, o inimigo não suporta uma pessoa em santidade. Ele não suporta. Ele não tolera, ele não pode nem olhar aquele que está em santidade. Ele vai fazer acusações, ele vai apontar o dedo para você, mas se você estiver em santidade, aleluia, Deus está te dando autoridade para vencer o inimigo das nossas almas. A segunda coisa a terceira, na verdade, o corpo irrepreensível. Gálatas 5, 19 a 21. Por favor, coloque aí. Gálatas 5. Hoje já vi que eu vou pregar 1h30. Brincadeira, né, queridos? Gálatas 5, 19 e 21. Quando a palavra é dura, né, os irmãos só querem, né, rapidinho para acabar, né, irmãos? Mas Deus sabe a hora que vai terminar. Até meio-dia, tá tudo bem. Gálatas 5, 19. Olha só, queridos. Aqui do corpo. Nós estamos falando agora, né? Nós precisamos ser irrepreensível no corpo. Olha, o corpo é as obras da carne. Além dos 5 sentidos. Olha o que diz. Quais são elas? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, olha só, idolatria,
feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Irmão, nós temos um compromisso com vocês, porque se nós não revelarmos, se nós não instruirmos, se nós não ensinarmos a palavra de Deus para vocês, vocês viram aqui, se você continuar andando na carne, você e eu corremos risco de não entrar, ficar de fora. A pessoa você chegar aqui um dia na igreja e as portas da igreja estiver fechadas, ué, quer dos irmãos? Quer das irmãs? Quer do pastor? Subiu, Jesus levou e você ficou para trás. Então, queridos, nós precisamos vencer as obras da carne. E elas são vencidas, meus queridos, pelo Espírito Santo de Deus. Santificação, queridos, a palavra santificação também, ela significa preparação. Quando diz que sem santificação ninguém verá a Deus, Deus está falando para nós nos prepararmos para aquele encontro com o Senhor. É um processo longo. Não é? No Antigo Testamento tem uma passagem bíblica, Josué 3, versículo, por exemplo, 5. Deus falou para Josué, Moisés havia morrido, Deus recolheu a Moisés, e naquele momento Josué estava diante do povo, e eles iriam atravessar o Jordão. Deus iria abrir o Jordão. Não é? E Deus falou assim para Moisés. Deus falou para Josué, e Josué orientou o povo e disse, versículo 5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, queridos, antes de abrir o Jordão, Deus pediu que o povo se preparasse. Algumas vezes, Deus quer que você se prepare. Nós temos que nos preparar para encontrar com Cristo. Mas também temos que nos preparar para as batalhas do dia a dia. Amanhã é segunda-feira. Amanhã você vai voltar para o trabalho. Amanhã você vai sair daqui e voltar para a tua casa. Quem sabe lá na tua casa está cheio de problema. Quem sabe no teu trabalho está cheio de problema. Quem sabe é na vida financeira. Quem sabe é na saúde. Se prepare. Se prepare, igreja, para encontrar com o Senhor. Se prepare. Santifique-se. Santifique-se. E foi muito bacana que o povo se preparou, se santificou e Deus fez um grande milagre abrindo o Jordão. Então, às vezes você está precisando que Deus abre portas, que Deus faça um grande milagre na sua vida. Às vezes está faltando santificação. Nesta manhã, Deus nos trouxe aqui, né, para te dizer, João 8,36, assim sendo, se pois o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Olha, irmãos, se você está com muitos problemas, se você está vivendo na carne, se o pecado tem te dominado, se Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livres. Santifique a tua vida, busque em Deus, porque a palavra seguir a santificação, ela também é perseguir, ou seja, é buscar a santificação. E é nesta manhã, Deus está falando com você, busque a santificação. A segunda coisa que eu gostaria de falar com os irmãos aqui, é sobre a autoridade, né? Coisas secretas sobre a autoridade, é andar em espírito.
Glória a Deus. Então, 2 Coríntios 3:8, não será o ministério do Espírito muito mais glorioso. O que eu quero falar com isso? Nós vamos entrar. No passado, nós estávamos vivendo, o povo vivia na lei de Moisés. Agora o ministério é do Espírito Santo. Não é mais o ministério da lei de Moisés. E tem muitas pessoas tentando andar na lei de Moisés. Tem muitas pessoas pegando a lei de Moisés e tentando seguir a lei de Moisés. Agora o ministério não é mais da lei de Moisés. Nós estamos vivendo o ministério do Espírito. Gálatas 5:16 e 18. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito, para que a gente não cumpra, vamos dizer assim, os desejos, a concupiscência da carne. Quando a gente anda em espírito, e diz mais, continua a palavra, porque a carne cobiça contra o Espírito, aqui o Espírito Santo. E o Espírito, falando do Espírito Santo, contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Olha, queridos, aqui está nos revelando, que eu estou falando para os irmãos, o que a Bíblia diz. Se você quer vencer as suas tentações, as obras da carne, somente pelo Espírito Santo de Deus. Você deve se esforçar, você deve buscar, afastar, mas somente pelo Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ser guiados e andar em espírito. Se você passa o dia inteiro, a semana inteira, se eu passo nos alimentando só a nossa carne, você está andando na carne. Eu vou andar na carne. Mas nós precisamos nos alimentar de coisas espirituais. Nós precisamos andar em espírito. Como eu ando em espírito, pastor? Lendo a Bíblia, ouvindo a palavra, cantando louvores, buscando a presença de Deus, orando sem cessar, caminhando. Irmãos, oração, você não precisa de fazer todo. Eu vou orar, vou dobrar o joelho ali no altar. Irmão, faça isso também, glória a Deus. Mas orar, você pode andando, caminhando, trabalhando e falando com Deus. Oração é conversar com Deus. Por que será que Deus colocou o Espírito Santo em nós? Há várias razões para nos levar, para nos caminhar, para nos instruir. Isso é porque Ele quer ter intimidade contigo, meu irmão. O Espírito quer ter intimidade contigo, minha irmã. Ô jovem. Ô meu irmão. Quando você está pecando lá, fazendo as coisas erradas, o Espírito está dentro de você, vendo tudo. Você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Ô minha irmã, quando você está vivendo um problema lá na sua casa, o Espírito Santo está dentro de você, e você corre para o médico, e você corre para a polícia, e você corre para a filosofia. Não diga que faça o que tem que ser feito, mas converse com Deus primeiro. Fale com Deus. Oh Pai. Deus é Pai. Ele é Pai. Ô Paizinho, me ajuda, Paizinho. Me socorre, Paizinho, eu não sei como fazer. Paizinho, eu não sei como fazer. Me instrui, Paizinho. Me guarda, me protege, me livra. Pastor, como a gente prega com autoridade? Como a gente ministra com autoridade? Santificação. Seja guiado pelo Espírito, seja cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Irmão, você lembra daquela história lá que os caras pegaram, foram tentar expulsar o demônio lá, no Antigo Testamento? Aí eles falaram assim, ó, Paulo eu conheço. Vocês não sei quem é não. Irmãos, você às vezes quer clamar a Deus, mas quer expulsar um demônio? O demônio nunca ouviu falar em você? Irmão, você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque onde você entrar, onde você botar a planta dos pés, o demônio tem que bater em rede tirada. Está em trevas, acendeu a luz, acabou, as trevas têm que se afastar. Deus te deu autoridade, irmão. Use a autoridade que Deus deu. Seja dirigido pelo Espírito, seja guiado pelo Espírito, seja cheio do Espírito. E use da autoridade que Deus nos deu. Autoridade para curar. Autoridade para libertar.
Irmãos, nós não podemos passar a vida inteira como meninos na fé, pensando somente, vamos pedir a Deus, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. A Bíblia diz para pedir sim, você deve pedir, porque a Bíblia diz. Mas a palavra pedir no original, ela é também declarar, ela é também exigir. Então nós precisamos ser cheio do Espírito, ser guiado pelo Espírito, ser dirigido pelo Espírito, porque nós vamos saber a hora que é para pedir, a hora que é para declarar e a hora que é para exigir. Jesus chegou diante daquela figueira, né? E será que ele falou assim, oh meu Deus, ou pediu para a figueira, ô figueirinha, será que você poderia secar por gentileza? Ele deu uma ordem para ela secar. O pastor está falando, mas Jesus era Deus. Irmãos, Jesus nunca deixou de ser Deus. Mas as obras que ele fez aqui, o ministério aqui na terra, fez como homem. E diz que nós teríamos mais autoridade que ele aqui ainda. Então nós precisamos, queridos, usar da autoridade que Deus nos deu. Você está com um problema na tua casa. Você está vendo que o demônio está ganhando teus filhos, ganhando a tua casa, ganhando a tua família, botando enfermidade. Será que por gentileza você poderia sair? Irmão, use de autoridade. Vai batendo em retirada agora em nome de Jesus. Só com um grito aqui, o diabo já saiu, já foi até embora. Não aguentou, só com um grito. Imagina com o nome de Jesus. Irmão, irmã, use. Deus tem me despertado, Deus tem me falado. Fala com o meu povo, usa da autoridade, irmão. Imagine que você ganhasse aqui agora uma Ferrari. E dinheiro não é para consumir o combustível. Aí você pega a Ferrari e põe na garagem. Aí você vem para a igreja a pé, o pastor pergunta, irmão, e o seu carro? Ô irmão, não, o carro está na garagem, é desse jeito, Deus te deu, Deus nos deu autoridade, Deus nos deu a palavra, e nós não estamos usando muitas vezes. Use. Pastor, mas se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. Às vezes ele está querendo de você mais santidade, que você se aproxime mais dele, que você o busque mais. Dica para a enfermidade. Irmão, peça a Deus sim, Senhor, cura meu pai, cura minha mãe, cura fulano. Eu peço também. Mas quando eu estou diante da enfermidade, eu já pedi, irmão. A Bíblia diz que Jesus, pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Que ele já levou as enfermidades. Através do sofrimento dele, ele já levou as enfermidades. Então, queridos, já foi. Ela já era. Então nós temos que usar de autoridade. Dizer, olha, diga para a enfermidade, bata em retirada aqui, vai para a cruz, suma daqui. Você não tem autoridade sobre esse corpo. Era assim que Jesus fazia. Romanos 8. Porque se vivemos de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, foi como nós dissemos aqui. Se sois guiados pelo Espírito, são filhos de Deus, irmão. E se nós somos filhos, nós somos co-herdeiro, herdeiro e co-herdeiro com Cristo, nós temos direito à herança. Irmão, imagina que você tem uma herança para você pegar, vamos dizer, um carro, uma casa, um monte, um sítio, uma fazenda, gado. Aí você fala, não quero. Não quero. É isso que nós estamos fazendo. Deus colocou diante de nós. Nós somos herdeiro. Co-herdeiro, toma posse da tua herança, querido. Toma posse. Os que vivem, Romanos 8:5, os que vivem segundo a carne, têm a mente voltada para as coisas da carne, para a natureza carnal. Mas os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Se você tem a mente voltada para o Espírito, buscando as coisas espirituais, né, a sua mente, aleluia, você vai procurar satisfazer os desejos do Espírito. Oh, glória! E a terceira coisa que eu gostaria de falar com os irmãos sobre fonte
de autoridade hoje, são muitas fontes secretas, né? Que na verdade elas não são secretas, elas estão reveladas, nós que temos esquecido, né? Tornou-se secreto pelo nosso esquecimento, muitas vezes, é o jejum. Irmãos, criou-se nos últimos anos uma doutrina equivocada, na verdade, incompleta, sobre o jejum. O jejum é só para você se fortalecer. O jejum é realmente para a gente se fortalecer. O jejum é para a gente se santificar. Tudo bem, mas não é só isso. Ou então tem que rasgar umas folhas da Bíblia. Tem que rasgar. Ou nós cremos na palavra de Deus, ou nós cremos na palavra dos homens. O jejum leva ao arrependimento, leva você a se fortalecer para enfrentar situações. Mas jejum, queridos, é uma arma poderosa, né? Uma fonte, não arma, uma fonte poderosa para que nós possamos ter autoridade diante das situações do dia a dia. Adão. Como é que Adão caiu? Ó, pastor, Adão caiu, é porque ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que ele fez? Comeu. Comeu, irmão. Jesus, quando começou o ministério, foi batizado e foi levado para o deserto. E lá eles serviram comida e mais comida para ele. Foi assim? Ele fez 40 dias de jejum. Adão perdeu o domínio, porque comeu. Jesus recuperou o domínio no jejum. 40 dias. Pastor, mas ele era Deus. Volto a falar, irmãos. Isso é conversa daquela outra igreja que você estava antes de vir para cá. Aqui nós sabemos que Jesus nunca deixou de ser Deus, mas o ministério dele, as obras dele aqui foram feitas como homem, como eu e você. Esses dias, um tempo atrás, que um pregador que eu amo muito, uma pessoa muito conhecida nossa, que eu amo muito, acho que vocês devem segui-lo, e ele, uma das suas pregações, ele disse que o jejum é só para você se fortalecer. Agora, recente, nos últimos tempos, ele fez agora, escreveu livro, um monte de coisa. Agora já está falando que, além de você se fortalecer, você pode ainda conquistar. Oh, glória! Irmão, sabe por que isso? Porque a revelação vai sendo feita por Deus para nós aos poucos. Às vezes eu tenho certeza que é aquilo. Lá na frente, Deus vai nos mostrar que não é bem assim. Que não é somente assim. A igreja primitiva, ela jejuava. Quando foram separar Paulo e Barnabé, o povo estava fazendo o quê? Orando e jejuando. E levantou alguém em profecia e separaram Paulo e Barnabé para a obra. Eles estavam o quê? Jejuando. Quando Paulo teve um encontro com Cristo, né? Ele estava indo para Damasco, ele caiu, tomou um tombo, não caiu do cavalo, né? A gente, não sei onde que botaram um cavalo aí, eu também já preguei que caiu do cavalo, mas lá não tem cavalo, não aparece cavalo na Bíblia. Mas ele caiu, ficou cego, e a Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem comer, sem beber, em jejum. Aí a sua visão se abriu. Jesus mandou jejuar. Lucas 5:35. Contudo, dias virão em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, verdadeiramente jejuarão. Irmão, nós abandonamos essa cultura de jejum. Precisamos voltar, querido, a jejuar. Precisamos ter uma cultura de jejum. Quando eu jejuo, irmãos, às vezes se eu jejuar, né, eu já passei dos 20 anos,
E se eu jejuar alguns dias, para mim já é muitos, 3 dias, por exemplo, 2 dias, 3 dias, eu começo a andar dentro de casa falando em mistério. Esse dia meu filho falou, pai, isso não está bem não, porque estava falando em mistério alto dentro de casa. Eu falo em mistério na minha casa do jeito que eu quiser, né, meus queridos, minha casa. Então, o mistério é falar com Deus. Então, queridos, precisamos dessa cultura, voltarmos, porque Deus nos dá autoridade. Deus colocou as ferramentas na tua mão, na minha mão, nós temos que usar. Você precisa se fortalecer, o jejum te fortalece, mas também o jejum traz revelação, vou mostrar aqui. O jejum traz revelações. Eu lembrei aqui, né, eu anotei, Esaú vendeu a sua promessa, a sua primogenitura, por causa de quê? Comida. O povo de Israel sentiu saudade do Egito de quê? De comida. Eu queria falar de alguns jejuns aqui, para mim já daqui a pouco está terminando. Mostrar para você que o jejum não é só para o seu fortalecimento. Ele te fortalece, sim, né? Ele te esclarece, te leva ao arrependimento. Não tenho dúvida disso, né? 2 Coríntios 4:4 diz que o diabo cega a mente dos que não creiam, né? Então, se você está com a mente bloqueada para ouvir sobre o jejum e sobre santidade e sobre ser guiado pelo Espírito, que Deus possa abrir a tua mente agora. Se o diabo cegou o teu entendimento, na autoridade no nome santo do Senhor, eu repreendo agora, toda cegueira do maligno agora, seja repreendido agora, na vida de cada um de vocês que está aqui, os que estão nos vendo, em nome do Senhor Jesus, porque este nome tem poder. Aqui diz a palavra, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então conduziram pela mão até Damasco. E eu disse para vocês, né, no versículo 9, lá permaneceu cego por 3 dias e não comeu e nem bebeu coisa alguma. Ou seja, Saulo entrou em jejum. O jejum de 3 dias, muitas vezes aqui na Bíblia, é apresentado como um jejum para crises, queridos. Para abrir a visão espiritual. Você não está conseguindo entender a palavra, você não está conseguindo receber o que está sendo pregado. Entra no jejum, queridos. Faz um jejum de 3 dias. Você não consegue enxergar o que está acontecendo na tua casa, no teu trabalho, na tua vida. Faça um jejum. Eu te desafio nesta manhã. Faça um jejum. Depois me conte. Agora, sem comida, sem água, você tem que perguntar ao médico, né? Porque senão você passa dessa para uma melhor ou para uma pior. Depois eu falo com o pastor que mandou, né? Outro jejum que eu queria trazer para os irmãos aqui é o jejum de Esther. Vou chamar assim para você entender. O que acontecia, o que estava acontecendo lá. Fizeram um decreto, Esther, capítulo 4, versículo 16. Fizeram um decreto para autorizando a matar todos os judeus. Amã fez um decreto junto com o rei, né? Incentivou o rei a fazer um decreto que era para matar todos os judeus, aquele povo que estava lá. Esther, né? Primeiro foi Mardoqueu, entrou em jejum, depois Esther mandou conversar com ele, e ela pediu que todo o povo jejuasse por 3 dias, porque ela ia entrar na presença do rei, e ela ia trazer uma posição, né, falando sobre essa crise. Então, querido, o jejum de Esther, esse tipo de jejum, pode ser usado para um tempo de crise. Ou seja, havia uma crise, iam morrer, iam matar todos os judeus. Ela entrou em jejum, o rei a aceitou, ouviu que ela tinha, e na verdade, quem mandou matar, Amã que mandou matar, o que ele fez? Ele que morreu pendurado naquela corda, enforcado naquela corda. Então, está em crise, queridos. Pastor, meu casamento, está daquele jeito. Está num fiozinho para se arrebentar. Jejum de 3 dias, querido, querida. Entre em jejum. O demônio está dentro da tua casa, influenciando. Não quer dizer que você está endemoniada. Não, quer dizer que o demônio pode
está influenciando a sua mente, a do seu marido, ou da sua esposa, para que vocês estejam em contenda, em divisão? Como é que o casal está ali dentro de casa em guerra? Entra na guerra espiritual, sai da guerra humana, sai da força do braço, sai dos argumentos humanos, querido. Sai da tua mente que você pensou, deixou de pensar, o que ele falou, o que ela falou, deixou de falar. E entra na guerra espiritual que Deus vai te dar vitória. A vitória vem assim, querido. Ô pastor, eu não aguento mais meu marido, eu vou separar. Ué, vai para a guerra, irmã. Eu estou orando, pastor, mas você está só pedindo. Você se jejuou, você clamou, está em jejum, 1 vez, 2 vezes, 3 dias, 7 dias. O que for necessário, irmã, para que você possa vencer. São instrumentos de Deus, são fontes de autoridade, querido. São fontes que Deus nos deu. Use. Tem um outro jejum, irmãos. Isso está em Esther, capítulo 4, versículo 16. Você pode ver aí, capítulo 4, sobre isso. Jejum para receber revelação. Tem, pastor? Claro que tem. Daniel fez um jejum de 21 dias e recebeu a revelação de Deus. Ou não? Daniel 9, 3. E eu dirijo o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Daniel 10, capítulo 2. Eis que naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Nada comi que me parecesse agradável, nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem ungi com óleo, até que se cumprisse as 3 semanas completas. Só eu, Daniel, contemplei aquela visão. Os homens que estavam na minha companhia não conseguiram ver. Foram acometidos de tanto pavor que fugiram apressadamente do local. Irmãos, Daniel entrou no jejum de 21 dias. Recebeu a visão de Deus. E as pessoas que estavam com ele, só ele viu. Só ele teve a visão. E aqui você sabe que o jejum dele, a gente fala, né? A teologia explica que é parcial. É um jejum parcial. É válido. Né? Faça um jejum parcial de 21 dias, do mesmo jeito que Daniel fez, que Deus vai te revelar coisas profundas, coisas que você ainda não viu, coisas que você ainda não sabe. Oh, irmão, não tem coisa mais maravilhosa. Jejum parcial, deixa de comer, sei lá, o que você mais gosta? De carne. Bem que carne quase não está comendo. Você está comendo só ovão, deixa de comer o zoião. Entra de jejum. Pastor, eu não posso ficar sem um café. Então, jejum de alimento, mas também põe o café no meio. Tira algumas coisas. Coisas importantes. Que Deus há de te revelar. Do mesmo jeito que fez com Daniel. Uai, Daniel fez jejum só para ele se fortalecer? Ou Daniel fez jejum com um propósito? Então a Bíblia fala que existe propósito sim no jejum. Ou não? Para terminar, queridos. Um jejum de 40 dias, né? Que Jesus fez para recuperar domínios. Não é para você fazer um jejum de 40 dias. Precisa de instrução, talvez procurar um médico, né? Mas o meu jejum mais demorado, eu não faço. Jesus fez aqui o jejum de 40 dias, mas tomando água, tudo indica, né? Então, o jejum mais demorado, eu tomo remédio para pressão. Então, meu jejum eu tomo água, né? Mas nós precisamos jejuar, precisamos ter a cultura do jejum, voltarmos a jejuarmos, com frequência, meu irmão, com frequência, e ainda ajuda você a perder uma barriguinha, né? Você vai ficar assim, esbelto, igual o pastor, assim, uma barriguinha de tanquinho de guerra, né? Então, queridos, é bom em todo sentido. Você já viu que as pessoas fazem academia? Eles fazem jejum de Daniel, né? Eles separam lá uns tipos de alimentos, só come um pouco de alimento. Parecido com o Daniel, só que o propósito é terreno. Mas nós temos um propósito maior. Queridos, quer vencer, querido? Deus está te dando aqui, pelo menos hoje, além da oração, que você precisa estar
junto com todas essas coisas, a oração, Deus está te dando estratégia para que você possa vencer as suas batalhas espirituais. E quando você começa a jejuar, querido, Deus revela coisas profundas. Deus te mostra as coisas profundas. Começa a cair por terra, irmãos. É só, você sabia que até as outras religiões, eles jejuam, o diabo manda eles jejuarem, irmão. Porque o diabo sabe que o poder de jejum, porque ele encontrou com Cristo lá em jejum, e o diabo fica querendo imitar, né, as coisas de Deus. Então vamos entrar em jejum, queridos. Mateus 4:1, Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, tudo indica que Jesus tomava água, mas jejuou como homem, querido, como homem. E o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a você, né, a passar, porque, na verdade, os 3 primeiros dias de jejum, se for fazer um jejum tomando só água, é os dias mais difíceis, que está te tirando a sujeira, né, que tem dentro de nós, dá muita fome, dor de cabeça, mas depois passa, bom? Então vamos tomar posse dessas armas, amém, igreja?